Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Boora, contador e host desse podcast. Tem aqui ao meu lado também Wagner Coelho, que é advogado, empresário, professor universitário e também host desse podcast. Wagner, seja bem-vindo a mais um episódio do Contas e Contos. Obrigado, Eduardo. Wagner, hoje mais um episódio especial, né? Temos uma estrela da noite aí. Mas antes de anunciar a nossa estrela, apresentá-la, vamos agradecer a Icavi Contabilidade, que é apoiadora oficial deste podcast. A Icavi Contabilidade está no mercado contábil há mais de 47 anos. Atende diversos segmentos de empresas, assim como prestadores de serviços, indústrias e também comércio. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, no Instagram, @Icavi Contabilidade. Wagner, faça as honras da casa e apresente a nossa convidada de hoje. Vamos lá então. Hoje nós temos uma grande figura do comércio exterior aí, uma experiência e um engajamento muito legal, ajudando muitas empresas, empresários na área de comércio exterior. Deise Santos, da DS Comex, está conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Deise. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês também, né? Excelentes profissionais da nossa região. Obrigado, Deise. Vamos começar então o nosso bate-papo aí para te contar um pouquinho de como é que foi, como é que startou aí essa paixão ou não pelo comércio exterior, de onde que veio essa ideia de se dedicar a essa atividade de liberação de mercadorias. Né? Tão apaixonante. Tão aprisionante em alguns casos, dependendo do caso. Na verdade, não veio de lugar nenhum. Não sei porquê, não tinha ninguém na família, não sabia o que era comércio exterior. Eu tinha uma professora de inglês, no curso de inglês, que fazia Comex e me levou numa aula. E eu assisti essa aula e falei, eu vou fazer. Por quê? Não sei, eu nem sabia o que era. Eu fui em uma aula, né? Não foi um semestre, foi uma aula só. E daí, no semestre seguinte eu fiz, passei, incomodei minha mãe até eu conseguir, porque eu morava longe, morava em Navegantes, muito longe. Não tinha como meu pai e minha mãe me levar, ou enfim. E a família não tinha condições de pagar. Então, o meu trabalho era exatamente as matérias que eu fazia. Quem, né, fazia toda a minha alimentação e transporte era minha mãe. E sempre gostei, nunca pensei em abandonar. Assim. Então, mudar de área. Cada matéria que a gente aprendia, e era muito menos prático do que agora, né? Os professores que eu tive. Exceto as disciplinas com os advogados, né? Essas aí eram... Tinham várias, era economia e todos os tipos de direito. Mas eles eram os únicos que tinham experiência na área para ensinar, quando eu comecei, né? Na faculdade. Os outros era teoria, eram professores, não eram hoje como os professores estão na área, né? Então hoje quem dá aula de importação ou é um importador, ou é um despachante, ou é um agente de carga, é alguém que pratica no dia a dia. Conhece a prática de fato. E na nossa época não era o que estava no livro, né? Tanto é que as provas de documento que tinha na época, né? Entregava um BL e mandava preencher um BL. E aí eu queria saber como assim? Como é que eu vou preencher um BL se eu não sabia de onde é que viria? Né? Quem que faz? Quem não tinha esse conhecimento? Hoje é diferente. Quando eu fiz pós já eram professores da área. Então, a gente... Né, claro, eu já tinha experiência, mas mesmo assim, tinham pessoas que tinham acabado de sair da universidade e trabalhavam em áreas que não eram tão específicas, né, do comércio exterior. Então, foi uma paixão que, né, começou sozinha, do nada, e que está aí até hoje. E já era habilitação em administração ou já era... Wagner, aí tu me quebra, né? Quer saber quanto tempo que eu tô formada, né? Abre a idade aí, né? Quanto tempo eu sei, eu quero que o pessoal entenda o contexto, né? Quando eu passei no vestibular, eu podia escolher ou habilitação ou a primeira turma de Comex. Daí, né, tinha habilitação em Comex e Comex. Daí eu escolhi Comex. Eu não me formei na primeira turma, mas finalizei Comex. Hoje eu faria administração com habilitação. Ô Deise, conta um pouquinho aí como foi a tua trajetória profissional, como é que começou no mercado de fato, né? Quais foram as empresas, as experiências, os mercados que tu passou? Conta um pouquinho dessa tua experiência aí que a gente já ouviu nos bastidores, que tem um currículo aí bastante... Não, metade não aparece. Metade não é público. Metade não é público para não denunciar a idade, né? A gente bota só metade do caminho. O início mesmo eu trabalhava fora da área até o 5º período da faculdade. Então, aí ficava ainda mais difícil visualizar, né? Da onde vinha o documento, da onde vinha a operação, né? Então, na época, o estágio tinha que ter indicação, não era tão
tantas que hoje oportunidades. Que passa na rua estão pegando. Né? Hoje te deu boa tarde, já passou na entrevista, porque não temos, né? Todo mundo está trabalhando. É verdade. E eu comecei daí em Comex, na empresa Júnior de Comércio Exterior da Univale, né? Na Trade Júnior. E foi uma experiência bacana trabalhar na Trade Júnior? Conta um pouquinho. Como é que eu posso dizer? É edificante, né? Porque daí ali sim, o professor já é despachante, né? De cada setor ele é especializado naquela matéria. Então eu trabalhava nas importações para a universidade, né? Que é tudo com benefício fiscal, na época que se usava papel. Então a gente ia no ICMS com 500 folhas de papel, que tinha que levar o contrato social, todas as alterações contratuais, mais a documentação normal de... Pilha de documentos. Era muito Haja documento. Árvore, né? No comércio exterior. Se é uma coisa que a gente não economizou, foi árvore naquela época. Talvez o aquecimento global tenha a ver com Comex. Ninguém nunca parou para fazer essa conta. Essa conta, pode ver? O nosso câmbio era fechado via fax, gente. As pessoas não sabem o que é fax, né? Procure aí no YouTube, tem. Tem uns videozinhos. Quando não travava no meio, né? Tinha que mandar Exatamente. tudo de novo. Mas aí depois da Trade Júnior, a gente falava que a Perdigão, na época era só Perdigão aqui em Itajaí, a Perdigão era a filial, né? A Tradigão a gente falava, porque daí a gente, né, saía com experiência, porque os professores que estavam ali eram processos reais, né? Então o pessoal de marketing fazia prospecção de mercado internacional, pegava as empresas do zero, desenvolvia, tinha exportação, e o meu era importação para a universidade. Então, né, por conta de pesquisa e tal. Então a gente teve muitos casos difíceis, curiosos, né, porque tem pesquisa e extensão, tinha produto, tem greve da Receita, tem greve da Anvisa, já tinha naquela época, gente, não é novidade. Só não tinha tanta internet, mas não era novidade, demorava a mesma coisa. E lá a gente teve casos, né, muito curiosos, né? Eu, como fazia as importações da universidade, então, né, tudo baseado em CNPq ou em alguma outra legislação, projeto de mestrado. A gente já trouxe molusco vivo para mestrado, com a Anvisa de greve. Nossa. Tinha 2 dias para nós liberar, senão o molusco vencia e o projeto da pessoa ia para fora. E os professores do mestrado não entendiam, porque era só estagiário, né? A gente era bolsista e estagiário. Então eles ligavam para os professores. E a culpa é do estagiário, Trade. né? Eu não acredito que a universidade desse tamanho, né, a empresa de comércio exterior da universidade é administrada por estagiários, e realmente era. Tinha os professores responsáveis, mas a gente fazia tudo, eles só assinavam, né, e nos ensinavam. E a Trade realmente uma escola, né? Então, tipo assim, a gente aprende teoria e prática. E não tem esse cliente é assim, não. É o comércio exterior que a gente aprende, né? A vida real de fato. Exatamente. Então, ali a gente está assessorado por professores, né? Pela universidade também, porque o setor de logística nem faz parte da Trade, né? Na época era separado. Então, foi um período de aprendizado. E eu falo para os professores da minha época assim, e deixa a gente mal acostumado. Porque quando a gente vai para o mercado, a gente não tem ninguém para ensinar. E ali não, ali tu aprende. Da onde veio a invoice? Para que serve a invoice? Quem que manda? Onde é que começa? Onde é que termina? Por que paga? Então, tu tem todas as respostas, né? E quando tu vai para o mercado... Te vira. Tu tem também, quando faz entrevista, a pessoa vai te treinar, mas tu não sabe que a pessoa vai sair daqui a 2 dias. Sim. Ela vai te dizer que ela tem 10 clientes de áreas diferentes, está tudo correndo junto, tem processo entrando. E é assim que a gente aprende. Sim, com certeza. Quando a gente vai para o mercado, né, sem essa facilidade de ter aprendido na faculdade a base, a teoria, né, junto ali, com professores que não têm aquela pressão, tem a pressão, mas não é aquela pressão de vamos entregar. Não, tu tem que sair daqui sabendo, então tu vai entregar, mas vai saber o que tu está fazendo. Uhum. Então, quando tu vai para uma empresa grande, não tem isso. Não tem, pode até ter treinamento, mas não tem ali um acompanhamento que seja de 1 mês, não tem. Em não todas as como, né? Não tem, porque a pessoa ou já está saindo, ou está de férias, ou ela vai ser promovida, ela também precisa aprender a função dela, né? Sim. Então hoje eu vejo a expectativa das pessoas no tipo, vou sair da faculdade, já vou saber, eu vou sentar e já vou fazer. E não é, né? São degraus. E da universidade eu fui para a BRF, na época só era Perdigão. Lá eu trabalhei na logística de exportação, que era totalmente diferente do que eu fazia, então, né, comecei do zero. Mas como a universidade sempre teve esse vínculo, né, com as empresas, então os alunos de destaque sempre iam para as melhores empresas. E lá aprendi muito, 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 porque logística de exportação, né, é congelado, então tinha temperatura, tem que tirar, a câmara fria, né? Tem uma capacidade, também, né? Então, tipo, vai entrando e vai saindo, e é obrigado a sair. Aí não dá temperatura, transfere para não sei onde. Terminais lotados, na época tinha muito menos refrigerado aqui em Itajaí.
Então, lá era bastante pressão. E lá, eu tive ali ainda bastante apoio, assim, de treinamento, né? Porque não foi uma vaga que alguém saiu, né? A pessoa, ela foi atender outra unidade, né? Se dividiam por unidades. Então, eu atendi uma menor, então ela conseguia me ensinar e fazer a unidade dela, né? Então, não foi uma transição assim tão senta aqui e faz, né? Mesmo porque mercado internacional, né? Tem prazo, tem acordo, tem contrato, né? Empresas grandes. E era uma época que estava crescendo muito, né? Muito. A parte de proteína animal. Muito. Não tinha espaço, não tinha. Não tinha que parar a produção às vezes, porque a refrigeração não tem como parar. Vai entrando, vai abatendo. Eles tinham que diminuir o abate para não poder atender a câmara, que ficava muito lotada, né? Então, cada atraso que acontecia de porto ou de frigorífico mesmo, que não tinha espaço, né? Na época não tinha portonave ainda, com a Sport ali do lado. Então, eram momentos assim que o pessoal da logística daí, né, que era outro setor, sofria bastante assim para conseguir, né? Chegava a alocar container na época. Que também, como todos Continua até hoje. Como todos os frigoríficos. Meus clientes que todos os frigoríficos eram a mesma, né? Não era só o nosso, né? Não era exclusividade. Todo mundo tinha que tirar a produção e deixar congelado. Né? E é tudo custo logístico, né? Tem monitoramento, tem tudo. E ali eu fiquei com a parte de exportação na logística. Depois eu fui trabalhar em Navegantes, num despachante de exportação de madeira. Madeira também, na época, a exportação era... A receita de exportação era diferente da IMPA, era 24 horas, né? Então, tinha horário para entrar, horário para dar presença, era tudo presencial, né? A carga tinha que entrar, o despachante tinha que ir lá pegar o ticket de pesagem para botar no envelope, para entregar o envelope. Meu pai. Era 6 horas para entrar, né? O deadline, 6 horas para te liberar. Perdeu, ficava próximo do navio. E aí pagava a armazenagem. Então, a exportação era mais dinâmica do que... Hoje é 24 horas, não tem, né? Hoje é, graças a Deus, a pandemia melhorou uma coisa que já era para estar acontecendo, né? Que é a documentação... Totalmente digital, né? Sem precisar ser físico. A gente teve uma época que a gente ia fazer o código de barra, não lia o código de barra, tinha que voltar com o envelope, tinha que imprimir o envelope, tal medida, tal. Aí o fiscal botava assim, era a pilha assim, aí ele, até chegar no da gente, às vezes perdia o prazo. E era o fiscal, vai falar o quê? E o cliente não entende, porque, né? Eu entreguei, tá tudo ali, tem o protocolo, tem tudo. Sim. O cliente não entende a dificuldade que é, né? Era muito mais burocrático, diferente de hoje, né? Hoje, agora a gente está vendo aí, né? O portal único, enfim, as novidades. O privado está trabalhando com o público. E isso não tinha. O importador era privado e o público é o público, é do jeito do público, né? Tem a legislação, mas a legislação funcionava sempre a favor do público, né? O cliente sempre era, não que prejudicado, mas ficava sem defesa, vamos dizer assim, né? É assim e pronto. Sim. Eu penso muito e falo com os alunos, eles não querem muitas vezes entender o nosso aspecto histórico e cultural, né? E tudo isso tem uma relação com o histórico cultural, né? Sim. Que a gente nunca teve uma vocação efetiva de comércio exterior, de ter uma movimentação, uma participação, né, no comércio mundial muito significativa. Sim. Então, e aí vem toda essa estruturação do servidor público, né? Quando pensa, por exemplo, o Mantac da vida, começou em 2001, 2002 ela começa a operar efetivamente, né? Fazer a regulação. Só que quem passa no concurso público? Nunca fez um curso de comércio exterior, nunca atuou na área de transporte marítimo, entendeu? Então, como é que o cara vai regular alguém? E aí é só os aviões, os tubarões, né? Então, e aí o Brasil tem muito disso, né? Em toda a estrutura, né? Toda. Porque não existe uma... hoje não, hoje talvez tenha, né? Aí depois vem a CSEX, né? A CSEX, por exemplo, até 99, ela ficava no Rio de Janeiro e só em 99 que todos os fiscais foram para Brasília. E aí começa, né, a se desenvolver, a se estruturar um órgão que pensa mais comércio exterior, mas a gente está falando de 25, 26 anos. Pouco tempo, e não tinha integração entre os órgãos, né? Isso. Se a Receita Federal dissesse não e o MAPA dissesse sim, eram duas vistorias até alguém dizer que sim. Tinha ordem para abrir. Tinha ordem para abrir o container. Não, se o MAPA viu primeiro, a Receita não vê. Eu não lembro qual era a ordem, mas se um abria primeiro, o outro não podia mais. Esse tinha que ser primeiro. Então,
Quem que paga? O importador? É. E o importador... mas né, o importador geralmente... É claro, ele está contando os centavos, na exportação principalmente na época, né? Então, mas né, na legislação fala isso, mas aqui o fiscal está fazendo isso. Mas ele tem a livre interpretação, então né, é difícil para o cliente. Eu me coloco no lugar do cliente, né? Se está escrito na legislação, vamos cumprir. Mas não é assim, tem interpretação, aí ele não entende, aí o cliente não quer entrar judicialmente porque não quer ficar com o CNPJ marcado, como eles dizem. Hoje não, hoje é diferente, hoje tu consegue usar uma instituição para entrar a teu favor, né? Não precisa botar o teu CNPJ. É claro que se tu quiser liberar aquele processo rápido, é o teu CNPJ, é o teu processo, infelizmente. Sim. Então, mas acho que evoluiu também, não tem mais tanta essa perseguição. É que hoje o gerenciamento de risco, né, ele aponta o que realmente é risco, né, que as pessoas acham que não existe a IA, né, o pessoal acha que a IA vai substituir todo mundo, ela já trabalha, gente. Quem faz? Não é pouco, né? Porque tem gente que acha que ainda tem um fiscal atrás da mesa, olhando cada container que entra ou cada mercadoria aérea que entra, você, não, esse aqui é vermelho, esse aqui não é, é a IA, é o gerenciamento de risco, origem, procedência, quem é o exportador, quem é o importador, o cara está devendo, o cara não está devendo, o cara já trouxe a CNC, mas agora mudou, que está com imposto menor, é tudo sistema. Então, o gerenciamento de risco hoje não é mais uma pessoa, existe, né, as equipes, mas é depois que o gerenciamento apontou aquele risco, então daí ele vai... O famoso cruzamento de dados, né? Exatamente, as pessoas acham que não, as pessoas acham que... Eu perguntei na universidade... Não, agora está tudo no mesmo portal, né? Agora até o pagamento das taxas dos órgãos estão no mesmo lugar, né? Então, como o pessoal fala, né? O jeitinho brasileiro, né? Ainda vai demorar um pouquinho para pegar tudo, mas já estamos pegando. E depois do despachante ali em Navegantes, o que mais teve? Eu sempre trabalhei no despacho. Eu voltei para o despacho em Itajaí, mas aí para importação, né? Sim. Daí eu trabalhei na Customs ainda com o Expo, depois eu trabalhei na Nelson Owens e com o Impo, que daí foi quando, depois da universidade, foi onde eu entrei na importação mesmo, né? Aí eu atendia têxtil, que na época tinha que dizer se era de gola V, gola alto, gola polo, gola, e eu fazia as DIs, era gigante as DIs para conferir. E hoje, com o Portal Único, tu não tem mais esse trabalho, né? Tu vai ter o primeiro trabalho de cadastrar, e depois ele vai... A gente tinha que constar cada um. Aí, às vezes, o menino tinha a nossa célula, né, que a gente dizia. Tinha um LI, uma DI, um transporte, um logística e o coordenador. Só que daí era feito conforme cada cliente, né? Tinha cliente que era só um coordenador que fazia tudo, porque o sistema do cliente, né, já fazia tudo, então a pessoa coordenava só aquele cliente, o volume era grande. Então, tinham vários tipos. E na nossa, a gente tinha... Aí, às vezes, eu ia fazer a DI, mandava para análise, dava um erro lá no LI. Lá ia recolher outra taxa e a carga estava no porto. Então, né, eram momentos muito mais burocráticos do que hoje, né? Então, ele já acusa antes. E a gente não, era pré-embarque. Então, estava deferida, deferiu. Aí importava para DI, dava um erro, tinha que fazer LI novo. E o LI geralmente estava com um monte de item, né? Não era um item. Então, o despacho de importação, ele é... Tem gente que tem medo, eu gosto. Porque importação é imposto, né? Sim. É imposto. Errou, é multa. Imposto, atraso é multa. Armazenagem, é tudo, tudo é custo. Não tem 0,800. Só tu tem 0,800 se o armador errar e tem que ser provado. Que ele tipo, uma quebra de lote, né? Às vezes a gente consegue provar. Mas fora isso, é o importador que arca. E por isso que as pessoas têm esse mito, né, de importar é caro. Não é que é caro, é que as pessoas não se preparam. Tem uns traumas, né? Porque daí a pessoa vai agora na Canton Fair que está acontecendo... Ela vai lá, se ela ficar um mês lá, são fases de produtos totalmente diferentes. Daí ela quer trazer tudo, aí ela volta para o Brasil. Aí ela pega um prestador de serviço que só quer ganhar dinheiro às vezes, ele não vai orientar, ele diz, não, vamos trazer. Pegasse o contato do exportador, quando o cara for embarcar vai atrasar, pode ter um canal de paramedição, vai atrasar, pode ter uma greve do .gov que está no contrato deles que eles podem fazer, até os transportadores que não são .gov fazem greve, né? O pessoal de Ogmo faz greve, então, tipo... Os fatores que influenciam, né? É um cálculo que tem que ser feito antes de pagar o fornecedor. Porque o fornecedor, ele não vai ficar com a carga, porque ele é teu amigo, ele vai ficar com a carga lá. Ele não vai, ficou pronto, ele vai embarcar. Agora, se chegou aqui, tu não tem divisa para registrar e para tirar, não é um problema dele. Exatamente. E isso em qualquer origem, né? O lucro já era, né? E aí é onde o pessoal diz que é caro. Mas é a análise de custo, né? É o gerenciamento de risco, só que de custos. Então, a gente vê bastante, hoje eu vejo bastante, né, na assessoria, assim, que
as pessoas não têm esse conhecimento, né? Tipo, elas pedem os impostos, aí pega O lá básico, né? 4 impostos, É. não sabe que tem custo para MTBL, não sabe o que é um frete, não sabe o que é seguro, não sabe... Faz o Se estudo cai prévio, né? cai um terceiro período na qualquer recinto alfandegado de zona primária ali, Sim. já era, já foi o... Tem que Canal ter. E vermelho. não é Ah. nada difícil de fazer. É. Tem até no Tem portal uma do gordurinha. CSEX de graça. No portal único lá, o Classif, tem como tu fazer um... Ele pede o valor ali, o teu produto, aí ele já puxa os impostos, puxa FRM, puxa tudo. Então ali tu já tem uma base. Uma base, não é o é. total, mas o teu assessor vai te dizer, não, nós Já temos ajuda, mais né? armazenagem, O transporte. caminho é esse. Né? Vai ser no teu armazém, vai ser no armazém de um terceiro que tu vai deixar, porque tem gente que usa, né, armazém para distribuir. São todos custos, né? E não é porque vai ficar no armazém que não tem o transporte, que ainda não trabalhamos com drone, né? Nós trabalhamos com caminhão ainda. Então, é uma dificuldade que, na verdade, é falta de informação, né? Exemplo é a exportação, né? Nós somos um estado exportador e a gente tem capacidade para muito mais. Muito mais. É verdade. Só que é essa cultura. Na exportação também. Eu não vou entrar, meu Deus, né? E daí a gente tem muita Os resistência. mitos, né? Para exportar, a gente tem mais resistência do que para Pra importar. importar, é verdade. E era né, não era para ser, porque né, a mercadoria é sua, né? Então, claro, tem que ter um assessor na ponta, né? Pode ser da empresa, pode ser. Tem empresas que acompanha começam... o trabalho do PIEX ali, que foi um trabalho legal que o governo federal, mas imagina, começou também não faz muito tempo, de forma mais intensa, né? Isso, E tem dado bastante resultado, pelo menos na nossa região aqui, né? sim. Então, que é justamente demonstrar que eles têm capacidade, que eles conseguem, que eles têm que se preparar, que não é também o PI... achar que vai fazer uma venda ali para São Paulo e... Né? Então... o PIEX, ele é como se fosse a empresa júnior, né? Ele Isso. pega na mão e te ensina isso. a preparar a tua empresa, né? Ele vai lá ver o teu produto, vamos, que mercado vamos, e leva, né, o teu produto. Então, tu vai ser assessorado. E agora, nesse novo layout, eles têm um pós também, né? Eles estão fazendo agora um pós, né? Para depois da primeira exportação começar... E tem, tem o drawback, né? Tem exportadores que poderiam usar o drawback e nem sabe. Porque se já não sabe exportar, vai saber o regime que é tão... Ele não é difícil, só que as pessoas acham difícil. E não é. Né? Tu vai produzir, vai mandar, tu vai suspender ou isentar os teus impostos. Então, esse tipo de conhecimento que o importador não vai ter, vantagem, né? E assim, tem despachantes e a gente de carga que já estão integrando o despachante também, né? Que a reforma tributária está aí, né, gente? Estão verticalizando geral. Quem não tiver vai perder a oportunidade. Então, né, tem que se reinventar. E tem despachante que, né, já faz o cliente, sei lá, 20, 30 anos. Só que o cliente nunca se interessou em aprender o processo. Ele não precisa saber fazer, né? Saber ir lá no porto, ir lá no despacho. Operação, de fato. Mas ele tem que saber quanto tempo demora uma vistoria, quem que vistoria, como que é, não precisa... Então, tem muito... Eu já vi, tem muito... E isso não é demérito, mas também não é um motivo de orgulho, né? A minha geração, que é agora... A geração Z. A minha geração a Z. Não, a minha geração que é antes da Z, cujo nome eu não sei, nem quero aprender. Eles têm dificuldade com o novo. Eu percebo isso, né, nos encontros que a gente promove e planeja, da participação mesmo, né, do despachante mais velho. Eu vou colocar despachante porque eu também sou. O novo processo de exportação não vai acontecer. Então, tem cliente que nem sabe ainda. Quando, na verdade, tu poderia estar vendendo esse serviço. Sim. Entendeu? Então, tipo, agregando já, né? Exato. O que a minha geração nova já é diferente. Eles têm mais, né? A gente passou por várias fases, né? Eu estava comentando com o Wagner que já passamos por 4, 5, 6 mudanças de sistema de comércio exterior. É mais uma? Só que ela vai melhorando. A IA vai substituir todo mundo. Ela vai substituir quem não souber usá-la. Exatamente. É igual o gerenciamento de risco. Ele já existe. As pessoas acham ainda que a Receita, a MAPA, a Anvisa vão usar o gerenciamento de risco a partir de 26, depois da reforma tributária. Okay. E não é. Já acontece. Então, é óbvio que a Receita não vai ficar dizendo, né? Sim. Não vai entregar o ouro. E quanto mais demorar para se habituar a usar, mais difícil vai ficando, né? Porque camadas também vão acontecendo, Sim. né? Tecnologia. A entrada do portal único agora, o pessoal, né, ficou ali o período que a Receita ficou de greve bastante tempo, então atrasou, né, o cronograma que era para ser esse ano. Então o pessoal se firmou na greve, não vai rolar, agora já vai, dia 17/11 já tem desligamento. Então agora o pessoal está apavorado.
né? Então, são coisas que... É a informação, é como o estudo de mercado. Vou exportar, né? Como aquelas empresas que estavam na tua palestra, né? Que foram exportar direto para a Austrália, logo ali. Né? Começaram do nada, foram o quê? Para a Austrália. Pertinho. Pertinho, né? Que já começou longe, é assim que é legal. Ô Deise, e como é que veio daí a ideia de migrar para a tua consultoria, para te sair do CLT, enfim, e ter a ADS Comex? O que te motivou? Foram duas coisas. Foi a experiência e ver que... Ficar rico, né? Porque todo empresário é rico, viajar, né? fazer comércio exterior para viajar. Conhecer o mundo. Eu fiz uma aula semana passada e eu falei assim, gente, quem quer viajar no comércio exterior aí da aula, preste atenção, é só comercial que viaja. Se você quer viajar, seja dono de empresa e comercial. O resto do Comex trabalha, pode até ser remoto, mas não viaja para o mundo todo, né? Só o comercial. A última situação foi uma situação simples de um cliente que queria... Era um cliente que ele fazia toda a operação. Conferia documento, ele fechava câmbio. Na trade que eu trabalhava, só passava documentação para o despacho. É claro que eu, como vim do despacho, eu tinha o mau costume de conferir. Então, eu sempre conferia e daí eu questionava se eu tinha alguma dúvida, né? Aí ela falava assim, já alterei, já. Sabe o cliente perfeito? Era ele. Esse. Elas. Fica a dica, era elas. Então... Ele estava no mercado de borracha e ia para o mercado de cosméticos, se eu não me engano. E ela precisava definir NCM. Ela nos passou as duas NCMs que ela tinha, que a assessoria dela tinha sugerido, só que ela queria saber, porque uma era menos imposto, né? Por conta que se eu faço menos imposto, a gente tem o risco de fiscalização. E eles eram corretos, não tinha essa, vou botar na que é menor. É o certo. E ela queria essa resposta do despachante da empresa. E lá tinha um setor regulatório, então, né? Todo mundo sabia do que estava falando. E era um produto que trazíamos próprio também na empresa. E eles levaram 2 meses para responder. Para responder que não podia responder. Aí o comercial cobrava, e eu em cópia no e-mail, né? O comercial cobrava, o cliente cobrava o comercial me ligava para o gerente me ligava e ninguém resolvia. Eu peguei o telefone e respondi para o cliente. Era a conta top 1 de faturamento da empresa. Por que eu não vou responder? Não era estou burlando a legislação. Não era, está no contrato dele que eu tenho que dar suporte no... Não é definir a NCM, mas ela inclusive, aquela sugeriu, era de maior imposto. Ela falou assim, para nós, essa daqui, eu só quero uma análise. Ninguém passou uma análise para ela. Aquilo ali foi a gota, sabe? E nesse meio tempo eu comecei a estudar também na empresa, através do dono da empresa. Ele até hoje ele faz isso. Ele gosta que as pessoas se conheçam, né? Que é o autoconhecimento que todo mundo fala e tal. E faz toda a diferença, né? Toda a diferença. O nosso gestor nos apresentou um livro que era O Poder do Autoconhecimento, do Paulo Vieira. Eu li e a gente tinha que apresentar em uma semana um projeto para usar aquele livro na empresa. Todos, né? Foi revisando, todos da equipe fizeram. E daí, logo em seguida, eu ganhei a oportunidade de ir no curso, sem ser gestora, na época eu era analista, do Paulo Vieira sobre. Então, a gente foi para São Paulo com a equipe, ficamos lá durante os 4 dias, e foi lá que, como ele mesmo diz, né, que a chave virou. Eu já estava abrindo a minha empresa, enquanto estava trabalhando, e daí lá ele falou uma frase que eu nunca esqueço. Agora tu pensa quantas pessoas que trabalharam contigo, pensa 5 pessoas que não sabiam nada, metade do que tu sabe, e hoje elas estão bem. Na hora, né? Veio bem mais de 5. Assim, gente, não pode. Realmente, se ele é dono de empresa, por que eu não sou? Sim. E esse foi o estalo. Eu vou ajudar os clientes no que eles não têm na assessoria. E tem dado certo. Porque, para mim, que já fui cliente, já fui despachante, então, né? Sabe as dores, né? Exatamente. Então, quando eu fui importador, o despachante não me enrolava. Então, o despacho aduaneiro, quando eu comecei, fez toda a diferença. Então, e era sempre assim, sempre o cliente era o último e era ele que pagava a gente. E como eu falei, não era nada demais, era uma confirmação do que ele já ia seguir naquela, ele só queria um ponto de vista do profissional que está na ponta, que é o assessor, consultor, assessor, despachante. E ele não tem, e hoje ainda não tem. Isso é triste. Aqui na nossa região que tem milhões de despachantes, é muito carente. A gente percebe quando vai no Conselho Estadual, porque daí o Conselho Estadual de Comércio Exterior tem todos os núcleos de negócios internacionais e comércio exterior de Santa Catarina, né?
Então, às vezes, vai alguma indústria. É difícil, mas vai. Então, tipo, aquele núcleo que é de indústria, né? Porque o nosso aqui é serviços, né? Uhum. A gente vê, assim, quando a gente fala alguma coisa que para nós é óbvio, sei lá, que o fiscal não vai mais né, fazer o negócio, a vistoria física, quem vai é o outro, é um que está aqui, mas o fiscal que está vendo o processo só vai pegar o que ele daqui viu, e o fiscal está lá na Amazônia, né? Tá onde ele quiser. Sim. Então, a gente vê, assim, a surpresa, porque ele não tem esse suporte de assessoria. Então, esse foi o pulo do gato, foi fazer o que as pessoas não faziam. Tanto é que hoje eu não faço mais despacho. O que fazia mal feito? Eu não faço despacho, eu só acompanho para os clientes. Eu sou o departamento de importação do cliente. Então eu acompanho, eu sou 5S. Eu acompanho o despachante, eu acompanho a agente de carga, eu acompanho o armazém, eu acompanho... Dá todo o suporte a operação toda. Para que a operação possa ser realizada da melhor maneira possível, no caso. Mas eu sempre falo que o principal, né, para o cliente, quando ele começa com qualquer ideia, tanto na IMPO quanto na ISO, né, é o pré-embarque que define se vai ser sucesso ou não. Sim. Que é o cálculo, é o mínimo. A primeira coisa é o cálculo, né? Tu já conhece esse fornecedor, né? Eu já tive casos de golpe que foi pago e o fornecedor depois não existia mais. Então, são cuidados, né? Porque tu vai pagar tua mercadoria e não vai ver. Né? Exato. É o primeiro, é antes do embarque. Porque depois que embarcou, tu é obrigado a registrar. Ou vai deixar abandonado na receita, que tu vai ter custos também de armazenagem, enfim. Exatamente. Não vai ter a carga e vai ter custo de qualquer maneira. E dentro dessa perspectiva, o que tu acha... Já falasse um pouco, né? Que é um diferencial para quem está se formando, quem quer atuar na área. O que esse profissional do comércio exterior, seja mais ligado à parte logística, seja mais ligado, enfim, à parte de comércio mesmo, na IMPO, no despacho, porque quando fala em comércio, o pessoal acha que é uma coisa só, né? E ele abre um leque gigante de oportunidades. Tem banco, né? Tem seguradora. Tem várias possibilidades, né? Mas o que tu pensa que hoje é algo que vai diferenciar esse profissional que está se formando no comércio, que quer atuar na área? É uma área que eu vejo que as pessoas têm muita resistência, também já tive, né? Mas a gente tem que estudar sempre, que é a gestão de pessoas. E a gestão de pessoas não é mandar em pessoas, é conhecer pessoas. Porque hoje tem... Quem está no mercado? Está a minha geração, está a nova, já está começando uma outra. Tem uma atrás ainda, porque tem empresas, né, que mantêm os profissionais que são excelência. Ninguém tem demérito, né, por idade, pelo contrário. Né? Às vezes a experiência faz a diferença. Mas eu vejo que hoje, que a geração que está começando agora, principalmente, eles têm mais oportunidades. Eles têm oportunidade de ter aula com um professor que é da área. Ele tem a oportunidade de aprender, que seja na internet, pode ser que não está tudo correto, mas uma base ele vai tirar. Ele não vai para uma negociação sem saber o que é um Incoterm, é só olhar lá no YouTube, tem de graça. Sim. Ele vai mais ou menos dizer o que é. Eu não sei quantos postos tem na China. Bota no Google, tem. O caminho é mais rápido, né? A informação é muito mais rápida, né? Eu sou do tempo que a gente tinha que ler o regulamento aduaneiro. A classificação fiscal vinha toda semana e a gente trocava as páginas, era desse tamanho, né? A TEC. Então... Hoje oportunidade, né, de estágio, que hoje quem está aqui tem. Não, e hoje é assim, eu estou aqui, aí a tua empresa me oferece QI, eu vou para a tua empresa. Gente, é a mesma coisa? É produção? É serviço? O serviço é tu que vai fazer. A produção, tu faz um produto, né, vai para a linha, encerrou teu horário, começa outra linha de produção, outra escala, reveza. Mas nos serviços, não. No serviço é você. E você tem que estar bem com você, né? E não é sobre o outro, é sobre você. Tanto é que a geração, eu sempre falo, essa geração tem os que ainda não entenderam o que estão fazendo e tem os que já vem pronto. Que ele entra, daqui a 6 meses ele é analista, daqui a 1 ano ele é gerente, tá no comercial. Tá voando. É muito mais rápida do que a nossa geração. Muito bom, né? Sim. Então, claro, esses, com certeza, já estão direcionados, né? Então ele não vai pegar qualquer oportunidade, ele sabe onde ele quer ir. É isso, ele tem que saber. Eu quero viajar, vai para o comercial. Vai vender, vai ser trader de exportação. Né? Eu quero trabalhar num banco. Tem a parte de Comex no banco, tem o câmbio. Então tem parte de Comex em tudo quanto é empresa. Então hoje é muito mais fácil para essa geração introduzir no mercado e permanecer. E isso é uma qualidade deles. Se não tiver bom para a carreira deles, eles são focados. Então, se não tiver bom, ele não vai ficar 20 anos na mesma empresa porque tem que ficar. Ele vai procurar o que é bom para ele. E ele não está errado.
Mas também não é da noite para o dia, né? É trajetória profissional. Sim. Não é porque entrou estagiário hoje. Acontece, mas não é sempre. Né? Então, né, eu estou na empresa há 20 e ele entrou faz 2. É diferente a confiança, a responsabilidade, né? A atividade. E às vezes com 2 meses ele vai mostrar mais serviço do que eu de 20. E isso é normal. E o contrário também. Né? Então a experiência vale. E esse ímpeto de empreendedorismo, que na nossa época não tinha. Né? Eu fui criada com minha filha, né? Empreendedor, não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º. Nós fomos uma geração doutrinada, Sim. diferente. E essa não, por conta de ter mais informação, vão estudar fora. A minha mãe não queria deixar o Enem para o Univale, imagina estudar fora. Verdade. Então as E hoje tá oportunidades... tudo muito fácil, né? Muito rápido. É muito mais rápido para aprender, para se adaptar. Então, é autoconhecimento mesmo. É tu saber o teu limite, saber onde tu quer chegar. Né? Eu quero ser gerente. E não é assim, eu quero ser empreendedor. Gente, cada um tem um objetivo. Às vezes, tu vai ser um gestor de uma empresa, vai virar CEO, vai virar vice-presidente, daqui a pouco. É o teu crescimento, é o teu desempenho. Mas não esperem que a empresa faça por vocês. Ou que a universidade, ou que... E acho que algo que é legal... Acho que a gente já deve ter falado aqui também, mas a Univale tem incentivado também, que é a questão de tu aprender a aprender, né? Então, porque se tu aprende, como é que vem do autoconhecimento, né? Então, eu sou sinestésico, eu sou visual, eu sou auditivo. Então, como é que eu aprendo mais fácil? Como é que eu vou continuar buscando esse aprender? Desenvolvimento em si, né? Para que eu tenha um aperfeiçoamento contínuo. Então, eu vejo uma palestra, eu vou atrás de um curso, né? E aí eu vou aprender como é que eu aprendo mais fácil, né? Então, eu, por exemplo, eu preciso anotar, né? Então... Eu também. O pessoal mais retrô, né? Nós não tinha internet, nós tinha que anotar. Daí a gente se doutrinou a fazer assim. Mas, enfim, são formas de a gente entender como é que a gente faz esse processo de ensino e aprendizagem, né? De aprendizagem, principalmente. E o contato com os colegas, né, Wagner? Que, tipo assim, na minha época não tinha essa troca. Não tinha essa troca. Não tinha? E agora tem. Hoje em dia isso ajuda muito, né? Facilita bastante. Na nossa região aqui, que todo mundo se conhece e está trabalhando. Então, e da mesma forma que é positivo, é negativo também, né? Eu falo para os alunos. É por isso que eu falo. Porque o cara sabe quem está sentado lá dele, né? Então, não adianta vocês acharem que estão arrasando. Sempre conhece alguém que conhece alguém. O mercado é enorme, é global. E muito forte aqui também, né? Isso tem um lado positivo, né? Que todo mundo que a gente conversa tem, grande maioria das vezes, tem bastante conhecimento, né? A gente está na capital, né? Nacional, talvez. Talvez é um polo logístico mais intenso de comércio exterior, eu sempre falo. E com mais conhecimento. Os melhores qualidade, né? Os melhores profissionais estão aqui. Com qualidade. Não tem outro porto como aqui, Itajaí, Santa Catarina. Em Santa Catarina. Isso. A gente sabe da nossa legislação, a gente sabe do porto do lado de São Paulo, a gente sabe de Rondônia, a gente sabe... A gente trabalha com o Brasil todo. E quando vem um profissional de fora de comércio exterior, que ele vem desses outros portos que funcionam diferente, eles encontram barreiras aqui. Porque a gente aqui é completo, a gente faz todo o processo. Né? Tem empresas, quando eu já trabalhei só fazendo uma etapa, mas já trabalhei fazendo todo. Então eu tenho uma noção de responsabilidade de quem faz o quê. A gente não precisa saber fazer operacionalmente tudo. Né? Mas até porque depois tu vai virar o vendedor do teu trabalho, que é o meu caso. Se eu não soubesse fazer do começo ao fim, como é que eu vou ajudar o cliente? Como é que na ponta, eu não sei comprar. Eu não sei. Então eu passei por essas etapas. Né? Por essas etapas. Então a paciência também porque hoje o mundo é mais dinâmico, mas tem oportunidades que tu quer que vai demorar um pouquinho mais. Né? Eu quero ser gerente, mas tu já fez alguma coisa de gestão de pessoas? Sim. Exatamente. Não é só a operação que vai se alguém, fazer você chegar lá. Funcionário teve algum problema familiar, precisa da tua ajuda, tu vai saber responder? Tu vai saber como agir? Geralmente a gente não sabe, mas a gente tem que acolher. E se a gente não souber, tem que aprender. Com certeza. É o lado emocional junto, né? Isso que é o mais difícil, né? Total diferença. Hoje o nosso corre é o mais difícil. É verdade. Ô Deise, agora mudando um pouquinho... Além de empresária, né? Tu colabora bastante no núcleo de comércio exterior da Associação Comercial e Industrial de Itajaí. E queria que tu falasse um pouquinho, né, dos objetivos do núcleo, já fazer uma propaganda da atividade de vocês, tu que é bem, né, engajada e participa da coordenação.
com os eventos. Então já faz também, aproveita para fazer um... E até falar também o propósito, né? Porque muitas pessoas querem entender o motivo, né? Por que se tornar... doar seu tempo para uma atividade... doar é a palavra. Porque de fato a gente não ganha nada, né? Todo mundo aqui ajuda de alguma maneira alguma entidade que participa, enfim. Sim. Isso é o amor, tem, enfim, vários propósitos por trás dessa doação, né? Daí também conte um pouquinho sobre essa experiência. O Núcleo de Comércio Exterior hoje, de Itajaí, né? Ele representa, como eu falei, a maioria, né? Prestador de serviço, que é a nossa região. E o intuito do núcleo é que desmistifica essa barreira de que eu estou lá, sou despachante, e eu não vou porque o Wagner é despachante. Eu sou agente cargo, o Wagner também, eu não vou. E existe isso. Essa é uma dificuldade que o núcleo tem. E o nosso objetivo é o quê? É facilitar a vida do empresário, né? Porque lá é a casa do empreendedor, né? Que é o slogan da Associação Comercial. Então, o Núcleo de Comércio Exterior, um dos objetivos é estar levando conhecimento, gerar relacionamento, né, que é o network que a gente falou. Então, a gente sempre traz, inclusive o nosso planejamento 26 já está pronto, a gente sempre traz assuntos que a comunidade está precisando. Então, a gente, né, faz pesquisa com os participantes, então a gente joga no mercado alguns temas que a gente vê que precisa, como agora a gente vai ter, né, gestão de pessoas, já é a segunda turma, do Wagner vai ter uma segunda turma também. Então, esse é o objetivo, instruir para que tanto o profissional quanto gestão, empresa, consigam trabalhar, né? Porque a gente sente ali, uma coisa que a gente sente bastante ali no comércio exterior, e que depois, quando a gente vai para a reunião com os outros núcleos, a gente vê que não é só comércio exterior, é a questão da mão de obra, por exemplo. Então, como eu falei, né? A mão de obra culpa a empresa culpa a mão de obra. Então, ninguém conversa. Então, um dos intuitos do núcleo, com, né, palestras, cursos e eventos, é fazer parcerias. Tanto é que os nossos eventos, a maioria, né, tem parcerias. O do Wagner tem parceria com a Univale. Um que a gente vai ter em novembro tem parceria com o Sindicato das Trades. Então, a gente sempre busca estar com os... A Renata usa uma palavra que eu não gosto muito, stakeholders. Eu acho feia essa palavra, eu não gosto. Com os intervenientes, eu prefiro. Com os intervenientes, armazém, receita. Então, através do núcleo da associação, eu não levo o teu CNPJ, né? Eu levo a demanda da área, né? Seja despachante, sindicato, enfim. Então, o nosso intuito, né, como tu falou, é doar tempo. A gente faz esse serviço voluntário, né? A gente não recebe finanças. É mesmo pelo objetivo da gente facilitar a nossa área, que era uma dificuldade que eu via, inclusive de contato, né? Se eu precisasse falar com alguém do Ministério da Agricultura, com quem que eu falaria? Hoje não, hoje a gente tem esse acesso. Então, se alguma empresa vem até o núcleo, né, para perguntar, conseguiu tal coisa, agora nessa mudança de sistema, né, também. Então, a gente tem esse acesso porque as organizações atendem à associação empresarial, não é um CNPJ que gera conflito de interesse, assim como o sindicato. O sindicato também, né, pode fazer dessa maneira. Então, o intuito do núcleo é esse, é fortalecer a área, né, e tirar esse mito de que a gente está lá como concorrente. A gente é parceiro. Com certeza. Eu não sei fazer despacho de todas as matérias. Esses dias teve uma moça que perguntou se eu sabia fazer combustível. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Então, eu indiquei uma moça do Rio de Janeiro, que lá é o polo do Repetro, né? Legal. E não tem porquê, entendeu? É a área. Não tirei um cliente dela, não sei nem que era o cliente da pessoa que me perguntou. São só 98 capítulos, 99, mas 98 capítulos de classificação de mercadorias, né? Então imagina a quantidade, cada um desmembra em... São mais de 10.300 NCMs. Não tem como. Então, né, cada um vai se especializar. Tem gente que tem conhecimento em todos, mas eu nunca fiz, então eu não tenho, né? Eu fiz alguma coisa de ANP, mas foi derivado de petróleo, que daí é para a indústria de outras coisas, não é combustível, né? Um navio de combustível eu nunca fiz, então... Sim, e mesmo assim, né, tem ainda toda a parte como tu falou ali da questão do público, né? E um reconhecimento que o núcleo vem tendo junto também com o setor público, né? De auxiliar, né? Vocês estão auxiliando, inclusive, né, na implementação do INPE? Sim, a gente tem... A gente está acompanhando 2 empresas daqui fazendo registro simultâneo, né? De 2 órgãos, mais a Receita, são 3. Isso. Então, que é um reconhecimento do setor público também desse serviço que é desenvolvido pelo núcleo. Tanto que quando a gente tem o evento lá, né? O nosso maior evento em maio, a aduana de Brasília que vem, né?
Legal. Vem a regional, mas a aduana de Brasília veio todos os coordenadores e o subsecretário. Então, é um reconhecimento, Ô, Deise, até aproveitando o gancho aí, e isso que tu falou faz total sentido, né? Porque às vezes, muitas das vezes o empresário só reclama, né? Só reclama. Poxa, nosso é desunido, nossa classe é isso, nossa classe é aquilo. Acontece, né? No teu lado, no meu lado, todas as classes, mas as pessoas, poucas têm essa predisposição em se doar o seu tempo, né? Que querendo ou não, cara, a gente tem família, tem trabalho, tem várias outras funções. Sim. É muito mais gostoso, às vezes tu tá em casa com a tua família, mas tu às vezes tá se doando em prol da classe, para um futuro melhor, para uma gestão do teu trabalho melhor também. Então, isso que é legal, né? Eu também participo de várias entidades aí nesse sentido. E tem gente que vai só para reclamar, né? Com aí certeza, quando vê que ninguém reclama, sai fora. Exatamente. Então, aí a gente sempre conversa na coordenação. Eu falo assim, eu prefiro ter 5 no núcleo, mas que realmente vão trabalhar, ativos, do que ter 25, como já teve quando eu entrei, que era só para quando tivesse um evento ir lá entregar brinde para as celebridades. Né? O cara é de Brasília, eu vou lá bater uma foto com o cara de Brasília. Sim. Então não me adianta se é só para subir no palco. Eu quero alguém que esteja lá nos bastidores juntando latinha. Para fazer caixa pro evento. É isso que eu quero. Sim. Esse é o Brasil que eu quero, não tinha o Brasil que eu quero. Ô Deise, conta um pouquinho também do evento que vocês fazem, né? Como que surgiu a ideia, como é que tá a questão, que é cada... imagino no planejamento de vocês sempre entregar um evento melhor que foi no passado, né? Isso é ruim. É um desafio. Isso é ruim. Isso é ruim, a gente cria um monstro na cabeça das pessoas. E conta um pouquinho então sobre esse evento de vocês aí que é extremamente conhecido já. O nosso evento Global Trade Summit acontece em maio, né? Uma vez por ano. E ele é um congresso técnico que reúne os assuntos que são pertinentes naquela ocasião. Então, ele começou com o intuito de ajudar os empresários a entenderem, e o empresário mesmo, para não ter, né, o que eu falei antes, de o rapaz está na fábrica, ele só sabe que chega um contêiner e sai a carga dele, mas ele não sabe nada. Acha ainda que a Receita Federal é alguém que não pode chegar perto e conversar. Acha que o Ministério... Inclusive, esse ano no evento eu tive casos. Tinha uma colega que estava com problema, inclusive a professora Dona Vale. Tinha uma colega dela com um problema numa carga da Anvisa e aí ela falou assim, eu preciso falar com a moça da Anvisa, que a minha Eli está lá e tal. E era uma coisa que, já tinha passado do prazo, né? Então tem alguns órgãos que deixam passar, depende do tanto que o analista tem de coisas para analisar. Daí eu falei para ela assim, eu vou te mostrar aquela moça lá, tu chega lá nela. Aí o que ela fez? Ela pegou, olhou, já estava em análise, só que faltava subir para o sistema. Então ela subiu para o sistema, ela não fez nada demais, ninguém pagou nada para ninguém. Foi um contato que ela fez ali. E o cliente evitou a armazenagem. Então, o evento foi com esse intuito, né? E hoje, quando a gente vê esse tipo de contato, apesar das pessoas ainda terem medo, até para bater foto com o pessoal da Receita, todo mundo fica assim. Aí eu chego perto para bater foto, as pessoas vão... Não, pode encostar, eles dizem. Não vai morder. Então só a gente... tem um reconhecimento facial aqui, mas fica tranquilo. Não, vai ficar digital, depois a gente bota o pó, mas tá tudo certo. Não, a gente ainda não convidou a Polícia Federal, então nós estamos... Mas esse ano veio o K9, né? Então, quem leva alguma coisa estranha... Se precisar... Não, se precisar, eles têm o contato direto, né? Tem amigos. Não, é melhor não, deixa que o pessoal... próprio .gov se contata. E ele foi criado com esse intuito, né, de os empresários estarem mais perto da gente mesmo, prestador de serviço, para que saibam o que está acontecendo, né? Por exemplo, a reforma tributária. Ficou 35 anos, ninguém se mexeu. Aí já teve pessoas que foram no núcleo saber o que o núcleo fez. A ACI tinha lá umas ações que a ACI fez, né? Tem tudo lá documentado, enfim, junto ao governo do Estado. O governo do Estado foi milhões de vezes, mas era uma coisa que já estava decidida, né? 30 e poucos anos, ninguém fez nada, não ia ser no dia da votação que não ia acontecer. Então, o Global Trade Summit ele foi criado com esse intuito de levar conhecimento. Tanto que a gente não tem uma feira gigante, né? A gente tem uma entrega para o patrocinador, que gera assim, uma feira ali fora, mas o nosso intuito é que ele saiba operar no comércio exterior e tenha esse contato com o governamental. Tanto é que quando a gente monta o painel, a gente leva um cliente para dar fisgada no organismo setorial, ou, né? Como a gente já teve ali, MAPA, Anvisa, Exército veio esse ano. Então, a gente quer que quem está com as dores pergunte. Tem um momento ali. Então, né, vai levar o que é real. Uhum.
E como eu falei, agora os órgãos públicos têm essa preocupação de estar junto com o privado. Sim. Então, eles estão entendendo. A importância que é. Né? Então, um evento desse... o engraçado é que a gente faz lá como é que é o nome? Um camarim, né? Para eles têm uma sala de palestrante, mas eles não ficam na sala. Querem ficar com... Eles ficam no público. Eu falei, esse ano nós vamos usar a sala para nós. Vamos deixar eles lá. Eles não ficam. Eles ficam lá no público, eles conversam com todo mundo, eles jantam com todo mundo, almoçam junto. Eles são muito simples. É uma geração nova também, né? É uma geração nova. Mas eu acho que é aquilo que a gente falou atrás, isso é uma maturidade, né? Então é um amadurecimento que o Brasil, né, a sociedade, a gente está vivenciando, né? De atuar com o setor público, de o setor público também enxergar que ele é uma parte também importante, né? Do processo. Aquilo que tu falou lá, que ia falar com o fiscal lá, ele disse, não, vai lá e fala com o despachante. Então, poxa, tudo bem que tem umas perguntas que, né, às vezes são idiota ao extremo, mas se o cara pode colaborar, porque no final das contas... Botou, né? Ele que colocou a exigência, ele sabe o que ele está pedindo. Se no final das contas é a sociedade que vai girar mais, que vai ter mais condições, né? Então, para que eu vou ficar querendo empurrar para o outro lado, para dizer, não, isso é teu papel. Isso, né? Empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá. Enquanto então, isso, hoje os custos estão rodando, né? Não adianta. Então, essa maturidade, essa razoabilidade, eu acho que tem aumentado, né? E o evento é extremamente importante para que isso... E é diferente de outros eventos que a gente tem na região, né? Como eu falei, a gente não foca na feira. Eu não vendo um espaço para te falar da tua empresa. Tu é patrocinador, mas se tu souber de algum assunto, né, que a gente vai falar ali, a gente convida para o painel. Nem quem paga para estar no painel, que tem uma cota que fica lá, né, o nome lá durante todo o painel, às vezes a pessoa nem fala do painel dela, porque ela não tem aquele conhecimento, ela tem um conhecimento de outro ou não tem, ela não vai subir. A gente não vende o espaço. Sim. A gente vende o espaço para ela lá fora, onde é, né, o espaço dela de feira. Mas os painéis é o núcleo que decide, o assunto é o núcleo que decide. Claro, existem sugestões, óbvio, né? A gente analisa todas as sugestões, mas a definição é do núcleo, porque a gente não quer perder essa essência de, né, vou vender uma sala para te falar da tua empresa. Não é o nosso intuito. O nosso intuito é que o mercado se conheça, que o mercado tire as dúvidas e que a gente evolua dessa maneira, né, mais integrada. E graças a Deus tem dado... Todo mundo ganha, né? Exatamente, né? Todo mundo ganha e é de um jeito saudável, é aprendendo a fazer o processo. E o legal disso, né, Deise, é que após um evento desse, como as pessoas às vezes vêm, poxa, obrigado pela tua dedicação, promover isso, que se não fosse às vezes o núcleo, enfim, nada disso teria acontecido, né? Então isso seria mais um evento, a gente escuta. Exatamente, O de vocês é totalmente diferenciado. Então isso que isso a gente aí é o... Inclusive das pessoas que visitam de fora, né? Como o pessoal de Brasília, por exemplo, o ministro dos Portos veio e falou que ele nunca participou de ele e o do Exército. Nunca participou do evento tão bom que integrasse, né? Que não fosse interesse, né? O painel de interesse. O fulano vai falar da empresa dele, nós estamos aqui só para complementar com a parte governamental. Não, ali a gente tem discussão, né? Tanto é que... gera um debate, né? No comitê educacional, quando a gente vai definir, né, o que a gente conversa prévio com os palestrantes, a gente que direciona até o material que vai aparecer lá, né? Então, a gente tenta fazer com que o público entenda o que está sendo dito lá, né? Porque também não adianta eu levar um empresário que nunca viu comércio exterior e falar do processo de importação desde o começo, né? Ele tem que entender na prática. Então, a gente preza bastante pela qualidade educacional. Sim. Mais do que a feira, né? A feira é um espaço que a gente entrega para ele ativar a marca dele. Legal. E, Deise, já caminhando um pouquinho, já estamos com o horário adiantado aí. Com relação a tendências que tu observa, né? Tu falou do Portal Único, do INPE. O que tu pensa de tecnologia, de tendências que a gente tem aí para os próximos anos? A gente tem coisa para chuchu, né? De AI, de facilitação de ferramentas, né? Então, para os profissionais da minha época, da minha década, fica a dica, usem tecnologia. Porque hoje não faz mais sentido... Usem e abusem, né? Hoje não faz mais sentido um profissional como eu, por exemplo, de 20 anos, receber um e-mail para fazer uma cotação de um container China, mandar para o chinês por e-mail. O cliente vai esperar 2 dias, né? Porque nós temos overnight. Aí o chinês vai me mandar, tu vai mandar para o cliente e ele vai dizer que está caro. Tu vai fazer de novo, tu vai levar 1 semana para passar uma cotação. Existem ferramentas que lê o e-mail, manda o e-mail, só vai responder, tu vai receber a proposta pronta. Então, esse espaço de tempo, o profissional da tua empresa vai ligar para o cliente e dizer assim, eu vi aqui que faz 3 meses que tu não embarca com a gente, tu está embarcando com fulano, o
que eu posso fazer para melhorar o meu serviço? Eu vi que tu fechou um ontem, tem mais algum processo? Podemos prospectar mais alguma coisa? Então, a IA vai substituir as pessoas que não souberem usar. E as empresas, que é uma dificuldade, tá? Investimento em tecnologia. Assim como em marketing, eu vejo assim. Gestão de pessoas nem se fala, porque daí é outro podcast inteiro. Mas é a próxima pergunta aqui, gestão de pessoas. Vou falar então. Mas usem a tecnologia. Isso vai nos facilitar, porque assim, o portal único vai... Qualquer um vai poder fazer uma DI, né? Que a do INPE é a DI, só que agora vai ser todo mundo integrado. Então, não vai deixar um profissional que fazia DI, manja para chuchu, bota ele vender? Usa, né? Usa, não deixa ele ali no... vou ver se está carregando. Pô, o cara pode estar vendendo para ti, porque o cliente vai perguntar, ele vai saber um tratamento administrativo, ele vai saber onde o ICMS é melhor, enquanto ainda puder. Até então, 2032. Vamos usar a logística, né? Não, traz a tua empresa, é no Rio. Compensa mesmo vir para Santa Catarina e até São Paulo, mudar de caminhão. Sim. Ele pode fazer isso, ele já tem esse conhecimento para levantar, né, esse custo de fazer essa diferença para o cliente. É isso que vai ser o comércio exterior. Isso eu falo bastante, né, para os alunos, né, e o pessoal que vem aqui também. Quando tu tem um conhecimento do operacional, da parte e uma visão sistêmica, para te ser um bom vendedor, é muito mais fácil. E tu vai ser um baita vendedor. Porque tu sabe o que tu está vendendo mesmo. Exatamente. Né? Porque quando o cliente perguntar, tu tem a base, né? Tu tem a base, tu sabe calcular um imposto. O cara já está ali, o cara tem todo um conhecimento. Vai ficar, realmente, não vai ter muito que fazer mais da questão que era muito operacional, né? Exato, deixar esse, então, esse profissional livre. O profissional vai ficar satisfeito porque ele está crescendo, ele está desenvolvendo uma outra capacidade, né? E o fluxo vai andar. Então, tem muita restrição contra o uso de tecnologia em si. Então, é uma ferramenta... Hoje o modo operacional vai mudar bastante, né? Mas a essência, de fato, ela fica. Né? Ele vai existir, o conhecimento né, que a gente tem, ninguém vai tirar. Com certeza. Né? Tipo, uma resposta de uma exigência fiscal. Quem está começando na área talvez não vai ter esse conhecimento, vai ter que ter alguém na experiência, independente se a pessoa vai para o comercial ou não, né? Sim. Então, é usar ferramentas de tecnologia para agilizar. Porque daí sim a gente vai virar assessor e não só um fazedor de documento, né? Preencher DI, preencher LI, preencher guia de carregamento. Mas isso aí é que os alunos, por exemplo, lá têm uma dificuldade porque eles acham que isso é comércio exterior. Ele preencher um Ciscarga, né? Um CE, ele preencher uma DI, ele preencher um LI. Porque era, né? E ele nem sabe. Só que ele nem sabe o que ele está preenchendo ou o que ele errar, qual é o reflexo que acontece, porque ele não tem noção do que e o do porquê que ele está fazendo é gratificante também como profissionalmente tu deixar de ser um burocrata para ser um assessor de fato da empresa, né? Eu digo até pela minha profissão também, a gente é engolido por obrigações acessórias e muitas das vezes a gente deixa o cliente um pouco de lado para cumprir exigências legais, né? Exato. E que a nossa essência de fato é muito mais estar próxima do teu cliente do que de fato da legislação fiscal. Porque né? se o teu cliente cresce, tu também cresce. Com certeza. Aumenta o fluxo para todo mundo. E se tu consegue agilizar isso de uma maneira prática, né? É prática. É uma maneira prática. É uma ferramenta, né? Como nesse caso do frete. Precisa mesmo tu mandar 2 e-mails, aí o cara vai dizer que é caro, tu vai botar lá para tirar $10. Perdeu, né? Ele tava... de ganhar, né? Quantas cotações ele podia ter feito, então? Ou, né, quem tá dentro, né? Tem os insides, né? Quem tá dentro pode ajudar o cara que tá vendendo. Eu fechei uma proposta, manda o contrato pro jurídico, né? Porque agora com o LGPD demora um pouquinho mais, que é legal, porque é segurança, porque antes era feito de qualquer jeito. Mas ajuda e pode até aprender, né? Tô com tempo livre, a gente nunca tem no Comex, mas, né? Aqui, ó, tô esperando 10 cotações, deixa eu ver o que tu tá fazendo. Às vezes o cara quer ir no financeiro, é o perfil, como tu falou. Às vezes o cara tem perfil para financeiro, é um perfil mais fechado, né? Porque precisa também, tem que estar concentrado. Então, às vezes, ele não quer estar lá na operação. E às vezes uma oportunidade dessa, de um tempo, e é essa sensibilidade que a gente tem que ter. Usem ferramentas de tecnologia, por favor. E sem falar um podcast inteiro sobre gestão de pessoas, mas falando um pouquinho, o que tu, com as tuas vivências, experiências, que tu percebe de como era o comércio exterior lá atrás, um pouquinho, e como é hoje, né? Hoje tu observa algo um pouco mais leve ou ainda muito carregado, muito pesado? O que tu observa nessa relação ali com o colaborador? Tem 2 tipos de empresa que eu identifico hoje, né? Tem as que ficaram no passado,
Infelizmente, a gente tem bastante. Daquela que grita com o funcionário, entra aqui, bate a porta e grita. Tem. Bastante. De cobrar e não dar nada em troca, tem. Mas também tem as que hoje, não sei se por vontade, por vocação ou por obrigação, estão indo para a parte de gerir mesmo as pessoas. Que é o cuidado, né, com a saúde mental. É que daí o pessoal acha que a saúde mental é só a empresa que tem que cuidar também, né? Então é um ponto, tipo, a NR1 vai entrar em vigor. Não é a empresa que cuida da NR1 sozinha. Não defende a empresa, né? Nem o outro lado. Os dois têm que trabalhar juntos. Sim. Né? Faleceu alguém da família. É óbvio que a pessoa vai estar... né? Não vai estar no mesmo ritmo, ela vai estar dispersa, ela vai estar triste, né? Então a empresa tem que entender. E tem muitas empresas que ainda, muitas mesmo, empatia, que não tem. Dane-se, está aqui para trabalhar. Números, resultados. Exatamente, mas ali é uma pessoa ainda, não é a IA que está trabalhando sozinha. E mesmo para tocar IA vai ser uma pessoa por enquanto. Sim. Então é esse cuidado, né, dos dois extremos. Né? Chegar gritando. Eu trabalhei numa empresa que gritava dia 5 que não era para registrar DI, porque senão não ia ter salário para pagar. Gente, não registra mais nada. Diz para o cliente que o Siscomex está fora. Gente, desculpa. Ele tinha outro despachante, né? Pelo amor de Deus. Ele tinha um radar, é só ele entrar. Se o Siscomex está fora, o radar também não funciona. Então, sabe, umas coisas absurdas de fazer a gente, quando faltava energia, ficar separando papel rascunho para não liberar. Descer e subir 12 andares na hora do almoço, que não ia ter mais energia, porque era manutenção do prédio. Trabalhar no dia 24 até 5 da tarde sem sistema, porque a TI tinha avisado no dia 22 que dia 24 ia desligar tudo para fazer manutenção. Não tem necessidade, gente. Não tem. Tanto é que o home office funciona. É claro, tem quem enrole, né? Tem. Vai enrolar no escritório. Sim. Tem no escritório também. Essa semana, quando a gente vinha de Florianópolis, tinha um gestor conosco, ele mostrou um colega filmando o outro jogando. O cara aqui atrás, ele jogando. Tudo certo. Tudo certo, no horário de expediente. Então, são dois extremos. São dois extremos. E as empresas que estão humanizando o atendimento, vamos dizer assim, mostram mais resultados. E dá engajamento e não fica o rodízio, né? Que é o que o pessoal reclama. Fica 6 meses, sai 6 meses, sai 6 meses por R$100. Porque uma coisa que todo mundo fala e que, né, com a experiência a gente vê que é verdade. As pessoas não deixam a empresa, ela deixa o gestor. No final são pessoas, né? Pessoas que vão fazer. É a cultura da empresa, na realidade, que é o dono que vai implementar. Né? Mas às vezes quem está abaixo dele não repassa. Não implementar. Esse é o problema aí, entendeu? Aí fica, o dono é bom para chuchu, já trabalhei também em empresa assim. A visão dele, ele sentava com a gente no refeitório. Super simples. Já os gestores abaixo dele, não. Eram umas coisas absurdas. Então, o mercado hoje tem ainda esses dois profissionais. E, infelizmente, ainda tem mais das empresas mais contemporâneas, que ainda tratam as pessoas com uma rigidez que não é necessário. Ensina a pessoa a trabalhar. Ensina, insiste. Não, vejo que não quer. Não é porque às vezes a pessoa também não quer. Como eu falei, às vezes ela tem perfil para outra área, está ali porque precisa pagar a conta. Tem que saber identificar esse perfil também. Tem que saber identificar e mostrar para ele assim, tu não acha que eu tenho uma oportunidade aqui, vamos tentar? E as empresas não querem ter esse tempo, mas aí tem esse tempo depois para contratar, para ensinar, para daqui a 6 meses. Então, tu tem que escolher o tempo que tu quer ensinar. A pessoa que já está ali, já conhece teu sistema, já conhece teu cliente, conhece a galera. Às vezes só uma mudança de cadeira, a pessoa deslancha. Porque a pessoa não está contente ali. Então, as empresas de hoje, elas têm ido por esse lado, mas eu também vejo resistência da parte operacional de, sabe? Tipo assim, só tão que... Eu já fui da operação, né? Então era assim, ele é rico porque ele é dono da empresa, o pai dele era dono da empresa. Mas ninguém nunca escutou a história dele. E ele dava mentoria pra gente toda sexta-feira. Ficava 4 pessoas. Eu, o gerente e 2 supervisores. O resto da operação não ficava. Era 1 hora, e era no horário do expediente, era a última hora do expediente. Então ele não estava pedindo pra gente ficar uma noite, um sábado inteiro. Sim. Nunca escutaram a história dele até o final, então não sabem. Então, né, tem os dois extremos. Tem quem quer, e daí vai independer se o dono é bom ou não, se o gerente é bom, porque é a tua carreira, é tu que quer, né, é o teu direcionamento.
e vai depender da empresa também. Então é o conjunto, é um equilíbrio bem sensível. Com certeza. Daisy, estamos chegando na reta final do nosso episódio. Antes de nos despedirmos, gostaria que tu deixasse aí uma mensagem final para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, a tua empresa, conhecer, enfim, ter uma proximidade. Fica então o microfone aberto para ti fazer os encerramentos finais. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. A ADS hoje ela presta assessoria, né, tanto para pequenas, médias quanto grandes empresas na área de comércio exterior, classificação fiscal, novo processo de importação. Inclusive, eu estou prestando serviço para a Paula no catálogo de produtos. Então, se vocês, né, precisarem de algum serviço, cliente de vocês, eu também faço treinamentos, né, na área, então a experiência conta um pouquinho nessa hora. Legal, legal. Então, a ADS tem a página oficial, que é ADS Comércio Exterior. Convido vocês a darem uma olhadinha lá no material. E convido a todos para participar do Núcleo de Comércio Exterior, quando quiserem, tiverem oportunidade, por favor. A gente sempre tem dinâmicas bem interessantes. Obrigado, Daisy. Obrigada. Quanta inspiração, né? Quantos insights aí pro pessoal do comércio exterior. Muitas vivências, muitas vivências. E obrigado por compartilhar com a gente. Eu que agradeço. Com certeza, vou falar para os alunos assistirem. Né? Mais um dos episódios. Mais um que... Valendo nota, hein? Verdade. Presta atenção. Presta atenção no serviço. Igual a professora fez semana passada. Eu e mais 2 egressos demos ali, né? Falamos da nossa trajetória. Lá, vi, né? Daí a professora Daniela falou assim, os meus alunos fiquem aí que eu anotei uns pontos aqui que vai cair na prova. A outra professora saiu rapidinho. Infelizmente o pessoal teve que ficar. Mas, Daisy, de coração, muito obrigado por dispor do teu tempo, né? Sabemos que é bem valioso o teu tempo hoje em dia, correria do dia a dia é difícil. Pouca coisa ela tem. É verdade. Mas desejo todo o sucesso do mundo para ti, prosperidade, continue frente aí ao lado do associativismo, que é muito bonito também, esse teu lado. E fique à vontade para, quem sabe, em breve esteja de novo aí para falar um pouquinho mais de outros assuntos que não deu tempo de falar. Tá? Obrigada. Pessoal, se você quiser conhecer mais histórias brilhantes assim como a da Daisy, não deixe de seguir Contas e Contos no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Até o próximo episódio. Valeu!